Meus queridos, estamos pensando sobre a fé na vida cotidiana. Porque a fé não pode ser uma coisa só de igreja. A fé não pode ser uma coisa só de reunião dominical. Nós não deixamos a fé em casa quando vamos para a escola, quando vamos para o trabalho. Fé não é uma questão privada, fé é uma questão pública. Nós somos chamados a sermos publicamente cristãos, não só na nossa vida pessoal. E isso chama a atenção para nosso testemunho, inclusive, diante dos homens. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, nesta noite, para um texto, e nós vamos tentar, ao longo dessa série, percorrer novamente esse texto. Já fiz a exposição aqui uma vez do Sermão do Monte, mas na verdade eu fiz a exposição apenas das bem-aventuranças. Desta vez não, desta vez nós vamos pensar sobre todo o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, na verdade, é uma síntese das doutrinas de Cristo. É o que o Senhor nos chama a ser. É o que o Senhor determina ou expõe que todo servo de Deus deve ser. Aqui não são características isoladas, são todas elas características de uma pessoa, de um cristão. É como o fruto do Espírito. Não existe, não, eu tenho um fruto, mas não tenho outro. É um fruto só. Então, se o Espírito de Deus habita em você, habita em nós, os frutos ou o fruto do Espírito se manifestará. Da mesma forma, as características que Jesus apresenta aqui no Sermão do Monte são características do cristão. Independente, não, eu tenho uma, mas não tenho outra. Não, tem que ter, são todas. Somos chamados a ter todas elas, a vivermos assim. Então, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. E para que o contexto não fique um pouco solto, vamos começar no capítulo 4, verso de número 23, e vamos até o capítulo 5, verso 3. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 23. Vamos até o capítulo 5, verso 3. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 4. Jesus está começando o seu ministério terreno, percorrendo toda a região da Galileia. Ele caminha à beira do mar da Galileia, que não é um mar, né? É um lago. Mas ele está ali à beira do lago, há pescadores, dezenas deles. E interessante que Lucas, capítulo 5, dos versos 1 ao verso 11, nos conta como foi esse passar de Jesus por ali pela Galileia. Ele, segundo Lucas conta, ele está caminhando na beira do lago, ali nas margens, e a multidão, ou essa multidão, está apertando ele. Essa multidão que o segue o tempo todo, para onde ele vai, desde que Jesus começou a mostrar o seu poder e a sua autoridade, multidões vieram de vários lugares e começam a segui-lo. Nesse dia, Lucas diz que ele está tentando falar, mas a multidão está apertando ele não tem para onde ir. Ele ainda não tinha separado seus discípulos ainda, não tinha escolhido seus discípulos ainda. E ele então, chegando à beira do lago, ele vê os barcos ali encostados. E ele sobe a um barco e pede que o dono do barco afaste o barco da margem para que ele possa, à distância da multidão, continuar ensinando a eles. A multidão quer milagres, quer cura, quer pão, quer outras coisas. Jesus quer ensiná-los, quer mais do que eles querem receber.
quer dar a eles algo muito maior do que aquilo que eles foram procurar. E as multidões apertando a ele se afasta da margem do lago e começa a pregar. Quando ele está terminando de pregar, quando ele termina a sua mensagem, o dono do barco está ali próximo e ele diz: olha, lance seu barco em alto mar, jogue as redes novamente. E ele diz: olha, senhor, passei o dia inteiro pescando, não pegamos absolutamente nada. Mas depois de ter ouvido aquela pregação, depois de ter ouvido Jesus ministrando, ele diz: mas sob a tua palavra, nós vamos jogar a rede novamente. E eles vão a alto mar novamente, e eles lançam a rede. E de tal forma a rede se enche que eles não conseguem puxar a rede para cima do barco. Eles chamam os barcos que estão próximos dos amigos, e eles vêm, e eles também tentam puxar aquela rede, está difícil. Eles enchem ambos os barcos, e ambos os barcos estão indo a pique, estão afundando. Tamanha é a quantidade de peixes que enche os dois barcos. Então aquele homem a quem Jesus disse: afasta teu barco para que eu possa falar com a multidão, aquele homem se volta para ele e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. É com essa frase, irmãos, que eu quero começar, é com esse sentimento, é com essa convicção que eu quero começar nesta noite. A convicção de pecadores que se deparam com um Jesus santo, com um Senhor santo. Não só pelos milagres que ele faz, mas após ter ouvido tudo que ele pregou, não é possível continuar da mesma forma. A vida não continua mais a mesma depois de ter ouvido Jesus. A vida não continua mais a mesma depois de ter visto tudo que ele fez. E a vida não continua mais a mesma diante de alguém com tamanha autoridade. Agora eu estou absolutamente convicto de meu pecado. Estou absolutamente convicto de que eu não mereço estar no mesmo lugar que esse homem. Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Foi assim que ele se apresenta, é assim que ele responde ao Senhor Jesus. No contexto que nós estamos lendo nessa noite, o verso 23, mostra Jesus percorrendo todas as cidades ao redor, Galileia, Judeia. E a partir do momento que ele começa a pregar, agora já com seus discípulos junto a ele, multidões estão chegando próximo dele. Multidões estão buscando a Jesus. Só que as multidões que buscam o Senhor Jesus, eles buscam por vários motivos. Alguns buscam porque realmente, como disse um, nunca ouvimos alguém falar como ele. Outro diz: não é esse aquele que nós esperávamos? O próprio Jesus faz uma espécie de censo com seus discípulos e pergunta: o que dizem os homens que eu sou? E os discípulos: olha, Senhor, nós ouvimos por aqui que o Senhor é talvez Jeremias, um dos profetas que voltou. Outros dizem que o Senhor é Elias, a volta de Elias. O Senhor é Elias de volta. Outros dizem que é João Batista que voltou dos mortos. Até Herodes está pensando isso. Que o Senhor talvez seja João Batista que voltou dos mortos para assombrar ele de novo. Mas e vocês, que estão mais próximos de mim? Quem vocês dizem que eu sou? Era o questionamento de Jesus não só ali para os discípulos, mas para aquela multidão. Quem é Jesus para aquela multidão? O que eles buscam? O que eles querem? Agora, ele está diante dessa multidão mais uma vez e tem gente ali de regiões distantes. A Galileia é uma região um pouco maior que apenas ali a parte de Jerusalém, uma região grande que abarca várias sub-regiões. E vinha gente de todos os lugares dessas sub-regiões, até de fora. Decápolis ficava distante de Jerusalém, já mais ao norte. E essas cidades, esse povo, estava ouvindo falar de Jesus. Ouviram diversas coisas. E multidões afluíam, congregavam no lugar onde Jesus estava. Ele atendia a todos. Ele curava a todos. Expulsava os demônios de todos que estavam possessos. Ele devolvia a vista aos cegos.
Ele fazia com que paralíticos andassem novamente. Todo o poder de Deus estava sendo manifesto pelo ministério de Cristo. Mas havia uma necessidade e uma ansiedade no ministério de Jesus, naquilo que ele queria fazer. Observe, o verso 23 começa dizendo que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Aqui há 3 verbos pelo menos: ensinar, pregar e curar. Note, ele está ensinando, ele está pregando, mas também está curando. Mas observe a ênfase que Mateus aqui e Lucas também dá no fato de que Jesus está ensinando, pregando, falando, anunciando. Há uma ênfase aqui no evangelho que ele traz, nas boas novas que ele traz. E quais são essas boas novas? As boas novas de que Deus, em sua imensa misericórdia, enviou seu Filho ao mundo, para que o mundo não fosse condenado por ele, mas fosse salvo por ele. Deus, em sua misericórdia, enviou seu Filho ao mundo para congregar os seus, para chamar os seus, como Jesus diz lá em João capítulo 16 e 17. Reunindo os seus, reunindo suas ovelhas no seu aprisco. Ele está fazendo isso. E isso acontece por meio da sua chamada, da sua palavra. Os seus filhos, as suas ovelhas, ouvem a sua voz e vêm a ele. É claro que no meio das ovelhas virão os bodes, virão os que não querem, não são do seu aprisco, não são dos seus, mas as suas ovelhas estão vindo, estão se aproximando, estão se achegando a ele. Então é um dia como esse, em que há uma multidão imensa, de vários lugares da região. E quando ele vê aquela multidão imensa, de tanta gente, ele sobe a uma parte mais alta do lugar onde eles estão, a um monte, uma estratégia para ensinar. Dali de cima, a sua voz alcança distâncias maiores. Dali de cima, ele falará com mais gente. Dali de cima, ele pode ensinar a todo o povo. O Senhor sobe. E é interessante que Mateus não diz que ele se assenta, mas como que ele vai se assentar? Parece dar as ideias assim, olha, como Jesus subiu e parecia que ele ia sentar lá em cima e descansar, os discípulos se aproximaram dele. Mas a partir do momento que eles se aproximam, ele começa a ensinar. Ele começa a mostrar para os discípulos o que é o reino de Deus. Quais são as características daqueles que fazem parte do reino de Deus? Quem é que Jesus está chamando? A quem ele está trazendo para perto? Capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Mais uma vez. Segundo os teólogos, quase 70% do ministério de Jesus ou dos evangelhos se concentram no ensino de Jesus. Apenas 25% ou pouco menos registram curas, milagres, manifestações prodigiosas. A grande parte do evangelho se preocupa em trazer, em ensinar, em mostrar o que é que Jesus ensinou. Qual foi a mensagem, qual é a pregação, qual é a palavra dele. O que é que ele quer que a igreja aprenda, entenda. O que é que ele quer que seus filhos compreendam. Qual é o caminho que ele quer que seus filhos andem. Como é que nós podemos, irmãos, ser cristãos em um mundo como esse, se nós não ouvirmos a voz do Senhor? Se nós não nos assentarmos ao pé desse monte e ouvir a palavra de Cristo, a mensagem do Senhor, por mais que ela seja dura, por mais que ela confronte as nossas próprias vontades, por mais que ela quebre os nossos castelinhos, derrube nossos castelinhos que a gente construiu com tanto orgulho, com tanta alegria, por mais que ele humilhe, mas precisamos ouvir a voz do Senhor. O Senhor não tem um compromisso em exaltar a minha personalidade. Ele me chama para modelar-me a sua própria imagem. Me fazer mais próximo do caráter dele. E é assim que começa o Sermão do Monte. Jesus mostrando o que é o caráter cristão.
como um cristão deve viver, como um cristão deve caminhar a sua vida. O que é que se procura, o que é que se espera de alguém que confessa o nome de Jesus? Pode ser de onde for, veja, vai da Judéia, da Galiléia, do Jordão, Decápolis, vem judeus, não judeus, romanos, gregos, todo mundo querendo ouvi-lo. Todos vão ouvir a mesma coisa. O discurso de Jesus não vai mudar de acordo com o seu plenário. A pregação de Jesus não muda de acordo com quem está lhe ouvindo. Quem vier, ouvirá a mesma mensagem, a mesma pregação. O Evangelho de Mateus, inclusive, um pouco antes aqui, quando registra o início do ministério de Jesus, diz: e Jesus começou a sair pela Galiléia, anunciando, pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É a base da sua pregação. Agora ele vai mostrar o caráter daquele que irá ouvir essa pregação. E ele começa com uma bem-aventurança, ou uma coisa que faz o homem completamente feliz, ou pode ser uma característica de um homem completamente feliz. Bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É claro que nós ouvimos pessoas usarem esse texto de diversas formas, mas queremos ser fiéis ao texto, fiéis à própria Bíblia. Jesus começa a falar com a multidão com relação à felicidade. A palavra aqui, alguns chegam a dizer que é uma felicidade completa, absoluta, incontestável, feliz de verdade. E não é isso que o mundo procura? Ser feliz? Tudo que eu quero é ser feliz. Tudo que eu faço é para que eu possa ser um pouco mais feliz. Tudo que a gente deseja é ser feliz. Mas por que tudo que a gente deseja para ser feliz é pecado? Ou a gente sempre deseja o pecado na tentativa de ser feliz? Por que a gente sempre busca caminhos pecaminosos para tentar ser feliz? Porque parece que o pecado traz felicidade de alguma forma. Não é felicidade, é prazer, satisfação pessoal, glória pessoal. É uma exaltação do meu próprio desejo. É um atender dos meus desejos, das minhas vontades. É uma escravidão da vontade, como dizia Lutero. Agora você olha para esse texto e Jesus diz: são completamente felizes, são absolutamente felizes, são felizes de verdade, os pobres de espírito. E ao contrário do que o conhecimento popular costuma dizer, pobre de espírito não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa que não tem nenhuma perspectiva de vida. Pobre de espírito também não é alguém pobre no sentido físico, econômico. Não. Aqui não está falando de economia, aqui não está falando de bens, de posses. Deixa isso o pessoal da prosperidade, que está doido para ficar rico a qualquer custo. Quem conhece o Evangelho não entra nessas coisas, não vai a essas coisas. Porque prosperidade bíblica não tem a ver com dinheiro, com poder, com coisas. Nem a própria palavra prosperidade na Bíblia quer dizer isso. Está falando muito mais de completude, de inteireza. É disso que Jesus está falando aqui. Bem-aventurados, não ricos, poderosos, soberbos, orgulhosos. Bem-aventurados são os pobres de espírito. São completamente felizes aqueles que são humilhados. São completamente felizes aqueles que não têm nenhum motivo para se exaltar. A palavra que ele usa para pobres de espírito, para pobre aqui, é uma palavra que significa miserável, mendigo, que não tem coisa alguma. Dizem que Charles Spurgeon, olhando para esse texto, ele pensou naquela frase que é conhecida, muito, muito famosa. A pregação do evangelho, ou o evangelismo, é um mendigo dizendo a outro mendigo onde está o pão. Um pobre de espírito, alguém que sabe que não tem coisa alguma para apresentar diante de Deus. Voltando ao texto que nós citamos no início, na introdução dessa mensagem, quando Pedro olha para Jesus, é isso
É esse o sentimento de Pedro. E se você for observar, não foi só Pedro que pensou assim. Olha para Isaías, diante do trono do Senhor. Ai de mim, vou morrer. Meus olhos viram o rei. Olha para João, diante de Jesus glorificado, na ilha de Patmos. Caiu como morto aos pés do Senhor. Olha para Jeremias, diante do chamado. Não posso, Senhor. Não tenho como. Não tenho condição de atender um chamado como esse. O estar diante do Senhor precisa, irmãos, nos gerar a convicção de que não somos coisa alguma. Nada. Absolutamente nada. Que não trouxemos coisa alguma diante de Deus para que Ele nos recebesse. Nós não estamos fazendo uma oferta ao Senhor de algo que é tão precioso que Ele vai nos aceitar mais, melhor. Não, agora eu estou oferecendo ao Senhor, então agora Ele me aceita. Não, Ele não nos aceita pelas coisas que nós oferecemos a Ele. Olha para o publicano e o fariseu diante do templo. Os dois vão entrar para orar. O fariseu, por estar com o coração cheio de si mesmo, orgulhoso, feliz porque ele realmente ora. Eu sou um homem santo, dou dízimo de tudo, eu oro 3 vezes ao dia, eu faço jejuns constantes. Minha roupa, olha lá, minha roupa está lá cobrindo até o meu dedinho do pé, ninguém vê nem a minha canela. Eu sou um homem completamente santo. E ele se aproxima de Deus e apresenta o seu currículo diante do Senhor. Tu sabe, Senhor, que eu sou assim, que eu oro, eu jejuo, eu entrego dízimo, eu oferto. Eu não sou como esse aí. Quem era o esse aí? O esse aí era o publicano, estava lá fora, nem entrou. Você sabe o que é um publicano? Era a maneira como os judeus chamavam aquelas pessoas que não tinham nem sequer o direito de entrar no templo. Pecador. No geral, assim, sabe? Alguém que não tinha nenhum valor social. Que não tinha um valor para o pensamento judaico. Um publicano era alguém desprezível. Com quem jamais um fariseu, um saduceu, um sacerdote jamais sentaria com ele, jamais comeria na casa dele. Por isso, quando Jesus vai à casa de... como é o nome do anão lá? Zaqueu, obrigado. É bullying chamar o cara de anão? Não, né? Não, tá. Quando Jesus vai à casa de Zaqueu, muita gente acha ruim. Não porque Zaqueu seja alguém que eles não quisessem, porque afinal de contas era rico, né? Eles gostavam dessas pessoas que tinham... Mas porque Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, como Levi, Mateus, que entra no grupo de Jesus. Jesus está cercado de gente assim, um publicano, um ex-publicano, né? Um ex-funcionário público, um ex-guerrilheiro, né? Que era Simão Zelote. Tem um pescador bruto que só ele, que é Pedro. Tiago e João, pior do que ele ainda. Porque a gente fala a ignorância de Pedro, mas a gente esquece que Tiago e João foram chamados de filhos do trovão, por causa do temperamento deles. A gente esquece que foi Tiago e João que oraram, que pediram permissão para orar, para matar o povo de Samaria. Gente boa, menino. Jesus está cercado desse pessoal. Jesus está cercado, são os seus discípulos, são aqueles, a elite ali, né? Próximo, os que estão pertinho dele. Os 3 piores eram os que estavam todo o tempo com ele. Para onde ele ia, carregava os 3: Pedro, Tiago e João. Eram os 3 piores. De caráter pior. De comportamento pior. De compreensão das coisas pior. Mas eles, de alguma forma, compreenderam que diante de Deus não há do que se exaltar. É por isso que são completamente felizes os pobres de espírito, os que não têm do que se orgulhar, os que não apresentam currículo diante de Deus, os que não têm uma lista de seus
prodígios, de seus feitos, de suas conquistas para apresentar diante do Senhor. São felizes aqueles que compreendem que a sua justiça não é justiça própria. É preciso esse sentimento para se aproximar do Senhor. É preciso essa convicção, não é nem sentimento, mas essa convicção para se aproximar do Senhor. Precisa ser completamente feliz, ou melhor, precisa ser completamente humilde. Precisa ser esses alcançaram a felicidade porque compreenderam que não são nada, não têm nada e não podem apresentar nada diante de Deus. São miseráveis diante do Senhor, pobres de espírito. Não há nada para apresentar, Senhor. Não tenho nada para te apresentar. Eu me lembro de uma peça antiga que as pessoas vinham para frente para apresentar suas mãos e ia sendo cobrado. E se alguém estava com as mãos vazias, ia para o inferno. Graças a Deus o Evangelho não diz isso. Porque se o Evangelho dissesse isso, todo mundo aqui ia. Porque nós não temos nada para apresentar. Tudo que nós temos é do Senhor. Tudo que apresentamos a Ele vem dEle. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas vêm do Senhor. Aquilo que eu faço para Deus, eu não tenho mérito nenhum. Vem dEle. Se eu prego o Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, eu não prego o Evangelho por mim mesmo. É uma obrigação. E ai de mim se não anunciar. Pregar o Evangelho não é um status. Não é uma posição social elevada. Pregadores que entendem que a posição deles em cima de um púlpito coloca eles acima dos demais, não compreenderam o Evangelho e não estão inclusos nessa lista aqui. Não estão aqui, não compreenderam que felizes, que são chamados aqueles que são pobres de espírito, orgulhosos, soberbos, iracundos, cheios de si mesmos, não podem entrar no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados, felizes, aqueles que compreendem que o Evangelho do Senhor nos conduz à humilhação e não à exaltação. Esse é um mundo de soberba e que a nossa vaidade é alimentada o tempo todo. E por vezes nós vemos pregações que alimentam ainda mais essa vaidade, nos colocando no centro. Mas, irmãos, não tenha medo de não ter nada para apresentar diante de Deus. Não tenha medo de não ser nada além do que você é. Nós não fomos chamados, irmãos, porque Deus viu em nós algo extremamente precioso e Ele não podia perder aquela pérola preciosa que estava lá perdida. Isso aí é coisa de música de herege. Nós não fomos chamados porque a gente é alguém tão especial que Deus não podia nos perder. Não. Nós fomos chamados porque Deus misericordiosamente nos acolheu, nos limpou, nos transportou de um reino de trevas, nos colocou diante dele no reino do seu amor, nos limpou da nossa velha vida, nos lavou de toda a nossa iniquidade. Eram miseráveis, eram mendigos. É o Senhor recolhendo. Lembra da parábola da ceia? O Senhor conta uma parábola da ceia em que Ele preparou a ceia, preparou as bodas e manda chamar os convidados. Os convidados, cada um diz, olha, eu não posso porque eu estou ocupado no meu campo, eu não posso porque eu estou fazendo isso, eu não posso porque eu faço aquilo. E os servos voltam, olha, Senhor, ninguém aceitou o convite. Ele falou, minha festa não ficará vazia, saia, vá pelas vielas, vá pelas ruas, pegue os mendigos, pegue aqueles que estão jogados, traga eles. Esses somos nós, irmãos. Você está pensando que esses que a Bíblia chama de mendigos, de largados, de jogados, de pecadores, são só aqueles que vivem numa vida de transgressão, ou mendigos fisicamente falando, economicamente falando? Não, nós somos assim, nós éramos assim. Diante de Deus, estávamos em miséria completa e absoluta, à margem. Sim, nós éramos marginais. E Deus, misericordiosamente, nos encontra e nos coloca para dentro dessa festa, que nós não tínhamos direito de participar, que nós não tínhamos passaporte. Deus nos coloca para dentro dessa festa e nos introduz
E se alguém quer compreender ainda melhor o que significa isso, olha para a parábola do filho pródigo. Um miserável, traidor, que estragou com tudo que o pai construiu para ele. Jogou tudo fora. E o que o pai faz? O espera. O traz de volta. Trata ele. O introduz novamente na família. Não lança em rosto os pecados dele. Não cobra dele os seus pecados. O irmão mais velho cobra. O irmão mais velho diz: esse aí que o senhor está dando festa foi o que desperdiçou tudo. Gastou tudo que o senhor construiu, deu a ele, ele jogou tudo fora. E agora o senhor vai e recebe a ele, mata um bezerro. O senhor não matou nem para mim, o senhor mata um bezerro para esse miserável. Qual é a resposta do pai? Ele estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. Ele, agora, é novamente filho dessa casa. Nós éramos assim. Nós passamos a nossa vida assim, jogados à sarjeta. Você talvez fale assim: não, eu não tive uma vida assim pregressa, eu não me joguei desse jeito, eu nunca fui tão perdido. Não importa. Diante de Deus, por mais que a gente possa pensar que somos justos, bem-aventurados são aqueles que compreendem que não tem coisa alguma para apresentar diante de Deus. Nada. Minhas justiças não são nada diante dele. São como trapos de imundícia. Meus feitos nada são. São apenas obediência à sua voz. E o que esses humilhados, o que essa humilhação gera? Essa humilhação, esse ser pobre de espírito, gera para nós uma herança muito maior, muito melhor e muito superior a tudo que o mundo possa imaginar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há uma briga tão grande nesse mundo por terra, né? Nações brigam por meio metro de fronteira. O povo briga por questões assim muito pequenininhas. Nesses latifúndios que você vê aí, que a gente nem vê, né? Mas nesses lugares onde há terras já demarcadas, a gente morre por causa de uma estaca que avançou 1 metro, 20 centímetros. Aumentou, não, essa fonte é minha, não, é sua, é minha, é sua. Lembra lá da briga lá dos pastores de Jó com os pastores de Abraão? Lembra da briga de Isaac por causa de um poço? Os homens deste mundo lutam, brigam, se matam por um pedacinho de terra. Eles são capazes de fazer atrocidades, chacinas, por causa de um pedaço de terra, por causa de um poder. Matam para ter a caneta lá do vereador, do prefeito, do deputado, do senador. Lutam de forma ferrenha e de forma perversa, porque não pense que política é coisa de gente que presta. Não é. Lutam de forma perversa. Matam, mentem, passam por cima, negam, fazem qualquer coisa, vão para a igreja. Tudo por causa do poder. Tudo para terem um lugar no poder. Tudo para terem alguma chance de estarem ali no poder. Quando, na verdade, aqueles que estão esperando a maior, melhor, mais plena herança que o mundo jamais viu, nas palavras do apóstolo Paulo, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Essa herança, superior a tudo que conhecemos, está guardada para os pobres de espírito. Para aqueles que não encontram em si mesmos justificativa, justiça. Para aqueles que buscam a justiça de Deus. Para aqueles que não se justificam, mas buscam a justiça que vem do Senhor. Para aqueles que não se apresentam, mas apresentam a Cristo. Para aqueles que não veem em si mesmo algo tão pleno, maravilhoso, superior. E no mundo como o nosso, irmãos, é complicado pensar assim. E quando eu falo com um mundo como o nosso, eu não estou falando de nossos tempos agora, não.
Porque a gente acha, às vezes, que essa soberba e essa vaidade é coisa da era da internet. Não é, viu? Muito, muito, muito antes das comunicações se tornarem tão modernas ou tão tecnológicas, muito antes de nós podermos mandar mensagem em questão de segundos para qualquer lugar do planeta, ou até fora do planeta, né, no caso das estações espaciais, muito antes de tudo isso, lá nas pirâmides do Egito, uma que foi descoberta, que aproximadamente data de 2.000 a 2.500 anos antes de Cristo, estava lá. Os epígrafos, guardando assim, mostrando a vaidade dos faraós, a vaidade dos nobres, como eles eram soberbos, como eles gostavam de aparência, as maquiagens, as coisas que eles usavam, os ouros, as pérolas, as coisas preciosas, os servos, os escravos aos seus pés, aquele monte de gente lhe adorando, lhe servindo, um coração cheio de vaidade. Você acha que vaidade é da agora? Não, filho. Começou lá no Éden. Começou lá com Adão e Eva. Você acha que a soberba do coração humano começou hoje? Não. Mas há uma questão aqui. Ok, Senhor. Nós somos chamados para sermos humildes de espírito, para termos esse mesmo sentimento, essa mesma percepção que Pedro teve diante da glória de Cristo revelada ali em seu barquinho. A mesma percepção que o publicano tinha ao lado do fariseu, porque o fariseu entrou e se apresentou e colocou seu currículo, o publicano lá fora. Nem sequer ousava levantar os olhos, não olhava para cima, mas de cabeça baixa batia no peito e dizia: perdoa esse miserável pecador, Senhor. E Jesus deixa claro, ele foi para casa justificado, porque não havia justiça nele própria. Ele foi buscar justiça em Cristo, o perdão em Deus, não em si mesmo. Mas como é que essa ação pode acontecer em mim? Como é que eu posso me tornar? Então eu vou pegar aqui essas bem-aventuranças e vou começar a viver elas agora. Agora eu vou começar a praticar todas elas. A partir de hoje eu vou ser uma pessoa humilde de espírito. Eu vou ser uma pessoa que vou ser um chorão, né? Na verdade, os que choram. Vou ser manso. Não vou mais, vou falar com aquela voz de, né, e parece que está morrendo, assim, aquela voz mansa, né? E dá até dor de cabeça. Eu vou falar assim agora, que é para a pessoa pensar e entender que eu sou manso. Então eu vou fazer assim agora, Senhor. Não, pastor, vou viver uma vida desse jeito. Não dá, meu irmão. Porque essa não é uma decisão, ou uma percepção, ou uma construção humana. Jesus aqui não está falando de algo que você possa fazer ou alcançar. Ele não está dando aqui para você um método. Não, olha, o método de entrar no reino de Deus é esse. Você tem que ser pobre de espírito, você tem que chorar, você tem que ser manso. Não, ele não está falando que você tem que ser. Ele está dizendo que essas características estarão nos filhos de Deus, nos filhos do reino. Essas características estarão nos servos do Senhor. Todas elas, não uma só, não duas, todas elas. Estas características estarão na vida daqueles que já pertencem ao reino de Deus. Como, Senhor? Essa não é uma ação natural, irmãos. Observe que nada aqui nesse texto é natural. Perceba, voltando ao verso 23 e observando o que Jesus está fazendo, perceba que ele não está falando de coisas naturais aqui. Jesus está pregando o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus não é uma teoria humana. Ele está curando toda sorte de enfermidades entre todo o povo. Ele está curando os doentes, os enfermos de vários tormentos. Ele está libertando endemoniados, lunáticos e paralíticos. 3 classes de males que atingem o homem. Ele está curando, ele está libertando endemoniados, ou seja, o ápice da miséria humana.
se tornou um escravo do diabo, literalmente. Um instrumento do diabo. É o fundo do poço. E tirar essa pessoa do fundo do poço não é natural. Terapias não farão isso. Tratamentos não farão isso. Só quem pode arrancar de lá do fundo desse poço é Cristo. Por isso que as pessoas iam a Ele para que Ele libertasse dos endemoniados. Ele curasse os lunáticos, doenças psicológicas. Jesus está curando. É Ele que traz a alma do homem para o seu devido lugar. É Ele que acerta o homem. Ele não está tratando o homem apenas em um aspecto. Ele está tratando o homem inteiro. Corpo, alma e espírito. Tratando o homem completamente. Mente e espírito. Está tratando o homem inteiramente. Ele está curando as enfermidades do corpo, sim. Mas também está curando a mente, está curando principalmente a maior de todas as doenças, o pecado. E na sequência dessas coisas sobrenaturais, o que é que vem? Vem as bem-aventuranças, porque também é sobrenatural. Não é natural, não pode ser construído, não é uma metodologia. Não vamos fazer aqui um curso para alcançarmos as bem-aventuranças, ou vamos fazer um curso de treinamento em bem-aventuranças. Não, meu irmão. Não é assim que se alcança. Essas ações aqui, todas elas, são ações do Espírito Santo na vida da igreja, na vida daqueles que se aproximam de Cristo, que se chegam a Ele, que são chamados por Ele. Todo o tratamento aqui é um tratamento do próprio Deus. Então, ser pobre de espírito não é uma coisa também natural, porque nós naturalmente somos soberbos, orgulhosos, arrogantes, pretensiosos. Nós temos em nós mesmos, irmãos, se a gente... Olha, é por isso que a Bíblia fala tanto que a gente tem que controlar o coração, vigiar o coração. Dezenas de textos bíblicos, no Antigo e no Novo Testamento, falam sobre ter cuidado com o próprio coração, porque nós somos extremamente dados a nós mesmos. Já disse aqui que a maior das idolatrias do homem é o próprio homem. Somos nós que ocupamos o trono que é de Deus. Foi isso que Satanás propôs a Eva e ela aceitou, juntamente com Adão. Se assentar no trono de Deus, ser igual a Deus. É assim que a soberba nasce no coração do homem e permanece lá. E permanece em nós até hoje. E se nós não vigiarmos, e se nós não estivermos plenamente dominados pelo Espírito de Deus, nós vamos no mesmo caminho desse mundo perdido aí fora, onde a autoimagem é tão importante que as pessoas estão se adorando. Tem gente casando consigo mesmo, porque nem suporta mais o outro. Tem pessoas que vivem para si mesmas, adoram a si mesmas, servem a si mesmas. E se alguém disser para ele ou para ela, olha, você está errado? Não. Quem é você para me dizer que eu estou errado? Ninguém pode me dizer que eu estou errado. Eu tenho que chegar à convicção, ou eu tenho que achar. O que eu achar é certo. É um mundo que vive assim. Para onde o nariz aponta, ele vai. Só que quase sempre o nariz aponta para cima, né? Dizem que tem gente por aí que se chover muito forte, morre afogado. De tão empinado que é o nariz. A soberba do coração humano. As vaidades do coração humano. Aí você olha para o Evangelho e você vê o Mestre assentando-se entre os seus discípulos. Você consegue pensar nisso, irmãos? Deus assentado entre os pecadores, dizendo a eles o que fará na vida deles. Serão completamente felizes aqueles que não vêm a se apresentar diante do Senhor com coisa alguma, esperando apenas a justiça do Senhor, porque deles é o reino dos céus. São completamente felizes aqueles que não têm justiça própria, que não se auto-justificam diante do Senhor. São completamente felizes aqueles que dizem, Senhor, tu sabes. O Senhor sabe que eu sou assim. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi a minha vida toda assim, eu vou morrer assim. Está lendo muito Jorge Amado. É preciso pensar, irmãos, e olhar para a Escritura e entender que a nossa antiga natureza, a nossa vida natural, o homem natural,
não herda, não pode entrar no reino dos céus. Não entrará no reino dos céus. Por isso o desespero de Nicodemos. Quando Jesus diz a ele, olha, Nicodemos, para entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo. Aí, Senhor, o Senhor me quebrou. Como é que eu posso fazer isso? Você não pode. Como é que eu faço isso, Senhor? Não faz. Não está nas suas mãos fazer isso. Não está em seu poder fazer isso. Você não pode nascer de novo. Você não pode resetar a sua vida e começar de novo. Você não pode. Não está em seu poder fazer isso. Você não pode se tornar um humilde de espírito de hoje para amanhã. Por vontade própria, por desejo próprio. Não pode, não consegue. Como eu alcanço isso? Como eu consigo isso? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Cristo e vendo na justiça dele a fé e a esperança de que a sua própria justiça não existente será a dele que passará a você, que justificará você. Romanos capítulo 5. Justificados pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não por nossas obras, Efésios capítulo 2, não por nossos meios, não por nossa própria força, não por nossa própria capacidade. A gente não construiu nada, a gente não fez nada. Nós não conseguimos construir esse caráter naturalmente. Então, para quem nós olhamos? Nós olhamos para aquele que faz estas coisas. Nós olhamos para aquele que pode fazer nascer de novo o homem. Nós olhamos para aquele que faz de nós uma nova criatura. Porque no novo céu e na nova terra, não entra a velha natureza. Não entra o velho homem. No novo céu e na nova terra, só entram novos nascidos. Os que começaram, os que nasceram de novo. Os que morreram para o mundo e nasceram para Deus. Somos chamados, irmãos, a essa fé transformadora. Mas talvez você possa dizer, e essa humilhação que Deus nos traz, que Deus nos coloca, é possível suportar isso? Ser humilhado, ser abandonado, ser, sei lá, aqueles que não encontram em si mesmos a força para ter aquela presença ou a aparência de uma justiça que pode parecer que de alguma forma agrada a Deus. Como é que eu posso estar feliz ou estar contente em não ter a capacidade de construir essas coisas? Mas são completamente felizes aqueles que não são capazes. Porque vão buscar no único que é capaz. E é aí que você encontra a felicidade. Você sabe por quê, irmãos? As bem-aventuranças ou a felicidade ou o plano de Deus para nos fazer felizes é perfeito? E sabe qual talvez seja a nossa maior dificuldade? É porque no fim, quando Jesus está falando com essa multidão, quando Deus está falando quando Jesus está pregando para seus discípulos, para aqueles que estão ali próximos, para os que vieram de longe, Ele não está apresentando coisas, Ele não está apresentando métodos, Ele não está apenas ali para curar enfermos, para fazer com que a pessoa tenha uma vida tranquila, boa, perfeita, agradável nesse mundo. A atração principal ali não são as coisas. A atração principal ali nem sequer são coisas que o próprio Jesus faz. É Ele. Ele é a atração maior. Jesus é o centro de tudo isso. Por que são completamente felizes os pobres de espírito? Porque eles olham e amam o seu Senhor. Porque eles sabem que não tem coisa alguma, mas eles têm um Senhor que ama a eles e justifica a eles. Porque no desespero que eles ficam quando olham para si mesmos, eles encontram paz quando eles olham para o seu Senhor. Porque a tristeza e a dor de olhar para si mesmo e perceber que não é capaz de ir além do que de um passo só, não consigo dar um passo em santidade, Senhor, se desfaz na alegria de conhecer um Senhor que diz que estará conosco todos os dias. Porque na tristeza de ser traidor do Senhor Jesus Cristo, há uma alegria e um consolo em assentar-se à beira de uma fogueira, olhando nos olhos do Senhor e vendo Ele dizer:
apacenta meu rebanho. Olhar para pessoas desistentes, voltando para casa, porque não acham nenhum motivo de esperança, e encontrar-se de novo com o mesmo Senhor, e Ele de novo partir o pão, e Ele de novo se mostrar o seu Senhor. E dá tamanha alegria que o coração arde e volta do mesmo jeito, rapidamente. Precisamos voltar, precisamos nos reunir de novo. Eu quero estar com os meus irmãos de novo, porque o meu Senhor está vivo. A alegria nossa, irmãos, e o contentamento e a nossa esperança não pode ser firmada em coisas naturais que nós construímos naturalmente. Precisa estar firmada completamente naquele que tem poder de fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, e que misericordiosamente atende às nossas necessidades muito antes que a gente peça qualquer coisa. E que mesmo nós, sendo falhos, mesmo sendo nós tão miseráveis, nos chama para se assentar à sua mesa e nos alimenta. Não despede ninguém vazio. Não manda ninguém para casa com fome. Não deixa que ninguém volte para casa com a alma vazia. Ele preenche, irmãos. Ele consola. Ele conforta. Ele fortalece. Ele anima. Ele, irmãos. Você quer saber qual é o ponto máximo de nós vivemos a fé na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia? Amanhã, uma segunda-feira, em que a gente vai voltar para o nosso trabalho, voltar para a nossa rotina, voltar para as nossas coisas. E que essa reunião, essa comunhão, essa adoração que estamos juntos aqui não desaparece. Sabe por que ela não desaparece? Sabe por que ela não vira apenas uma lembrança de um dia anterior? Porque o Senhor não está apenas aqui. Ele está conosco em todo o tempo, em todo lugar, até a consumação dos séculos. Não estamos sozinhos, sua palavra nos acompanha, seu Espírito habita em nós, nós somos unidos a Ele, e a sua palavra e a sua vontade e o seu Santo Espírito continua nos inundando de palavras, de pensamentos, e as coisas dos céus vêm a nós como se elas fossem a nossa rotina diária. A fé não se apaga na segunda-feira porque nós não fomos chamados para um domingo, nós fomos chamados para a vida toda. Nossa vida inteira. Do amanhecer ao anoitecer, do anoitecer ao amanhecer, de um dia ao outro, de quando nascemos até o dia de nossa morte. Todos os dias, glorificando a Deus e participando dessa alegria que é ter o Senhor como Consolador. Para encerrar, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não será, é. A proposição aqui não está no futuro. A proposição aqui não está embora a nossa esperança ela tenha um aspecto futuro, aquela ideia que os teólogos chamam de o já e ainda não. Nós já desfrutamos do céu, mas ainda não. Nós já somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos na terra. Nós já somos salvos, mas ainda vivemos entre pecadores. Nós já herdamos os céus, mas ainda estamos aqui. Nesse pensamento, nessa divisão, nessa dicotomia, entre aspas, nessa separação entre tempos, a promessa de Jesus não é bem-aventurados os pobres, porque deles será o reino dos céus. Não, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que não acham em si mesmos coisa alguma para apresentar diante de Deus, mas têm na justiça de Cristo a sua plena justiça, porque eles já estão escritos no livro da vida, eles já estão nos céus, eles já são cidadãos dos céus. Não serão, já são. A nossa esperança não é uma esperança que nós aguardamos no sentido que pode ser que aconteça ou não, é uma certeza. No meio dessa conturbação, nessa tribulação, nessa loucura em que o mundo está, a gente olha ao nosso redor e diz: meu Deus, parece que o mundo todo está abalado. Não tem um lugar firme mais não. Toda a sociedade parece que está abalada. As estruturas estão abaladas.
céus, terra, tudo parece estar fora do lugar. Só tem um povo, só tem uma pessoa, só tem um grupo de gente que não está se abalando. Os servos do Senhor. E não estão confiando em si mesmos, mas confiando naquele que disse: eu voltarei para vocês e vos levarei para mim mesmo. Ele, irmãos, Cristo, que é poderoso para fazer tudo isso, sobrenaturalmente, soberanamente. A Ele precisamos recorrer, orar ao Senhor e dizer: Senhor, domina todo o meu ser. Eu não preciso te pedir, Senhor, eu não preciso autorizar, porque eu não tenho quem sou eu para autorizar Deus a fazer alguma coisa? Quem sou eu para dizer a Deus o que Ele tem que fazer? Quem sou eu? Nós oramos e pedimos ao Senhor, como pobres de espírito, como aqueles que não têm coisa alguma para apresentar a Ele, diz: Senhor, tem misericórdia. Fortalece esse vaso de barro. Guarda essa estrutura tão fraca. Eu sei, Senhor, que como disse Jó, Tu olha para nós e sabe que somos pó. O Senhor sabe, o Senhor se lembra que nós somos pó, Senhor. Como disse o salmista, o que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Mas o Senhor se lembra de nós. Então, meu irmão, afasta a soberba. Afasta de você a ideia de uma autopromoção pessoal, uma exaltação pessoal, porque os exaltados serão humilhados. Os que se exaltam encontrarão humilhação. Mas aqueles que compreendem, não tem nada, que não trouxeram nada e que nada levarão, que seu próprio nome não é um nome que deve ser lembrado por toda a eternidade, mas é o nome de Cristo que deve ser lembrado, que os seus feitos são feitos para o Senhor e não para si mesmos, e que a única exaltação que é buscada é a exaltação do nome de Cristo. Para esses, vivendo assim, o Senhor sempre trará consolação, conforto e fortalecimento. Fortaleça a sua alma em Cristo Jesus. Ore ao Senhor para que essas características se manifestem no seu coração. E avalie se você é um pobre de espírito. Se você realmente tem caminhado olhando para você mesmo e não vendo justiça alguma que tenha sido gerada por seu próprio caráter, por sua própria vontade. Se em algum momento você não tem olhado para você mesmo dizendo: não, eu sou assim. Né? Como aqueles textos lá de internet, né? A pessoa falando dela mesma em terceira pessoa, né? Ela é não sei o quê, ele é não sei o quê, porque ela é assim. Meu Deus do céu, essa pessoa tem esquizofrenia, será? Tá falando dela mesma em terceira pessoa? Não. Se é para exaltar alguém, exaltemos o nome do Senhor. Porque a exaltação que nós esperamos não é dessa vida, não é nessa terra e não é entre os homens. A exaltação que nós esperamos é a exaltação de Cristo, o Filho de Deus. E a única exaltação que nós realmente desejamos é a exaltação de sairmos deste mundo para herdarmos a vida eterna. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo do Senhor aplique isso aos nossos corações. Que a graça de Deus manifeste isso em nós todos os dias. E que o Espírito Santo do Senhor, operando em nós poderosamente, soberanamente, construa esse caráter em nossas vidas todos os dias, até o dia que o Senhor nos venha a levar e a estarmos com Ele para sempre. Lá nosso caráter será perfeito. Lá nossa mente será descontaminada. Lá passaremos por uma limpeza muito melhor do que aquela limpeza que a gente faz no computador. Lá as memórias, as coisas serão santificadas. Um mundo sem pecado, uma vida sem pecado, glorificando a Deus por toda a eternidade. Amém?